Tudo é mental. Tudo é mental. Nós somos seres que temos somente uma mente, essa é a grande verdade. Esse corpo que existe aqui, na verdade, é só um veículo onde a nossa essência foi acoplada. Mas como eu vejo isso tudo, tá? Eu vejo como se existisse um arquiteto, uma fonte primordial. Pode ser chamado de Deus, mas não esse Deus que as pessoas normalmente interpretam como um Deus de dois braços, duas pernas, um senhorzinho que está falando sim ou não para você, você vai para o inferno, você vai para o céu, que está te julgando. Não é isso. Então existe uma fonte que eu gosto de chamar de fonte criadora, que ela criou tudo, tá? Mas quando ela criou tudo, o que acontece? Ela criou tudo, mas precisava experienciar. E a experienciação dela, até da forma como eu vejo, e depois eu conto até uns casos de umas projeções para vocês tentarem entender um pouquinho também sobre isso, é como se tivesse havido uma expansão de um pensamento, tá? De um pensamento primordial, que vocês poderiam chamar do Big Bang, que é aquela primeira explosão. E dentro dessa explosão, que aí eu já estou falando de uma questão até mental, eu estou falando de um pensamento de uma fonte primordial. Então eu estou falando que existiu um pensamento que explodiu e dentro desse pensamento, essa fonte ela foi se fractalizando, se densificando para poder ir experienciando dentro desse pensamento. O que isso significa? Imaginemos para a gente tentar colocar dimensionalmente como isso funciona. E não é isso, tá? Não interpretem dimensões como números que eu estou falando, que não funciona dessa forma. Se a gente for tentar interpretar sempre dessa forma, a gente sempre vai ficar também preso, tá? Num conceito e não vai conseguir evoluir acima disso. Mas entendam dimensões como um dial de um rádio. Quando você está andando, que você vai mudando e conforme você vai mudando, ele vai captando ou não algumas frequências, tá? Então, esse ser numa centésima dimensão para a gente tentar trazer para a Terra para as pessoas entenderem, se fractalizou, tá? Dessa forma mental. Inclusive, eu não sei se vocês já pararam para interpretar isso, mas se vocês forem olhar para o universo, algumas fotos do James Webb e também do Hubble, existe uma foto de Laniakea. Para quem tem interesse de ver, dá uma googada e veja o que é Laniakea. E você vai ver que, na verdade, o universo está todo interligado. Porque Laniakea, na verdade, é a formação do universo quase total, que a gente consegue ter visão com esses telescópios, está tudo interconectado. E quando você olha essa foto e você compara com o cérebro, você vai ver que é igualzinho ao cérebro, tá? Então você coloca uma foto do cérebro e essa foto do universo junto, e inclusive você vai ver que até as sinapses cerebrais parecem todas as galáxias que a gente está falando. Então, para a gente tentar compreender, o que eu estou tentando trazer para vocês, é que quem sabe o que nós estamos vivendo, nós estamos experienciando dentro de um corpo. E esse corpo seria o universo, que seria o corpo maior. E aí as pessoas falam, pô, você tá viajando pra caramba, né? Que a parada é muito doida. E aí eu vou fazendo algumas comparações. E será que os planetas não seriam glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, tá? Quando vocês vão vendo essas fotos, vocês vão vendo que as fotos todas tiradas se assemelham muito ao corpo humano, tá? Então existem algumas leis que eu gosto sempre de citar, que assim como embaixo em cima, assim como é em cima embaixo. E se você for analisar tudo isso, realmente parece que a gente está dentro de um pensamento, tá? Então esse ser, voltando um pouquinho, ele se expandiu, precisou experienciar e começou a se densificando, e aí a gente pode falar daquela questão de supramônadas, mônadas, eu sou, alma e fractal de alma, que é justamente esse caminho que vai se densificando dele e ele vai se colocando em diversas dimensionalidades até onde nós estamos aqui agora, tá? Então, quando você falou uma questão que a Matrix é mental, sim, ela é mental desde onde eu entendo que é a fonte, desde cima, e não só daqui. E o ponto principal, que eu acho que é o mais interessante, ninguém está preso aqui por obrigação, porque algum ser te obrigou. Isso não existe. Existe um livre-arbítrio cósmico. Então o que acontece? A prisão, ela é consciencial. Você quer estar aqui. Não importa se houve algum fator, algum desses seres, de repente, que colocaram algumas coisinhas para você escolher estar aqui. Mas você escolheu, fique claro. E só tem uma pessoa que pode te tirar daqui, que é você mesmo. Porque se você escolheu estar aqui, só você pode escolher sair daqui. Tá? Então isso tudo, não existe grade, não existe nenhuma cela, não existe nada disso. Realmente existe uma holografia linda que foi colocada, que é lindo. Rio de Janeiro é lindo, gente, não tem o que falar. Tirando essa questão aí que tem de assalto que tá tendo também. Mas também, se a gente for analisar a fundo isso também é importante pro sistema, porque gera medo. Quanto mais medo, gera também mais alimento. Então, se a gente for analisando essas questões mais de uma forma mais pela metafísica, a gente também consegue entender tudo. Mas, então, o que eu tô falando pra vocês? É que é uma
prisão mental, que não existe grade, não existe nenhuma cela, que você tá aqui porque você quer. Tudo bem que eles vão jogando algumas armadilhas para você querer estar aqui. Como essa questão que eu falei relacionei do espiritismo, que passa um filmezinho. Ah, mas você fez coisa ruim, você tem que voltar. E aí você, por pena de você, por autopiedade, você pede para voltar e continua ficando nessa roda aqui. Então você vai ficando aqui. E quanto mais você vai ficando aqui também, mais você vai perdendo essa conexão com a fonte. Para você entender, se você é um fractal da fonte, dentro dessa fractalidade toda que eu falei para vocês, que vai se densificando, você é a fonte. E por fractal, eu gosto muito dessa definição do Lian, que ele fala que fractal não é o menor pedaço. Fractal é uma parte igual à maior. Então tem todas as informações da mesma forma. Então eu gostaria de começar a falar para vocês o seguinte: eu sou Deus, você é Deus, você também, todos somos deuses. E no final, todos somos um. E o caminho, a salvação é sua. Esse caminho ele é individual. Ninguém pode a gente sim pode te auxiliar, mas ninguém vai poder seguir esse caminho por você. E você vai ter que aprender a olhar para dentro, para olhar para esse sol central que existe dentro de você, para olhar para esse universo dessa forma que eu estou tentando expor para vocês, desse pensamento. E quando você conseguir chegar dentro, você vai ver que você é o universo de fora e que é esse pensamento todo também.